Fala, noventistas! Aqui é o Nod e o vídeo de hoje, como sempre, tá demais, tá bala, vocês vão curtir demais. E ó, tamo em dezembro, um mês bom pra colocar a jogatina em dia, é ou não é? E que tal ter acesso aos melhores jogos da PSN, várias ofertas exclusivas e jogos de graça todo mês? Com o PlayStation Plus, isso sim é possível, meu caro noventista! Uhul! Com assinaturas de 3, 6 e 12 meses, além daquele catálogo gigantesco da PlayStation, você vai poder jogar com a galera online e ainda receber vários jogos totalmente na fachola. E dezembro é mês especial de verdade, porque assinando agora você vai levar 3 jogos de graça. 3? O lançamento Worms Rumble traz a nostalgia dos anos 90, mas com gráficos animais no Battle Royale de minhocas mais divertido de todos os tempos. Além dele, você vai se aventurar no mundo aberto do game Just Cause 4 e se divertir a beça no também novinho em folha Rocket Arena. Tudo isso de graça para você, assinante PlayStation Plus. E você já sabe, tudo isso fica ainda melhor quando você compra através do nosso parceiraço Hype Games. Porque é mais fácil e seguro. Além disso, tem várias maneiras de você pagar. Você pode pagar no débito normal ou express, boleto bancário, cartão de crédito, transferência bancária e até Pix. Então, ó, tá esperando o quê, meu filho? Clique agora mesmo no primeiro link da descrição. Aproveita que dezembro é o mês mais do que especial, você vai ter muitas vantagens. Clique agora e assine o PlayStation Plus. Combinado? Então, bora pro vídeo! Mike Tyson teve uma infância difícil depois que seu pai o abandonou quando ele tinha 2 anos. Cresceu em um bairro violento e passou por muitas dificuldades. Aos 11 anos foi internado em um reformatório para jovens delinquentes por brigas e pequenos furtos. O apartamento onde ele vivia com a mãe, no número 178 da rua, fica numa parte conhecida pela polícia como o Quarteirão da Morte. A sorte do Michael mudou quando ele foi descoberto por um antigo lutador. Aos 15 anos ele já era campeão nacional de boxe juvenil nos Estados Unidos e no ano seguinte levou o título mundial. Mike Tyson é uma máquina de destruir adversários. Durante os anos 80, Tyson se tornou um fenômeno mundial e, consequentemente, acumulou uma fortuna gigantesca. Foram muitas as casas que Tyson comprou, mas certamente essa em Ohio foi a mais emblemática. A mansão contava com 5 quartos gigantescos, uma piscina imensa, fonte e até jaulas para seus tigres. A excêntrica casa acumulava muitos luxos, como tapetes vermelhos e de zebra pelos cômodos, lustres com diamantes e até uma banheira extravagante, que só ela custou 2 milhões de dólares. A área externa toda da casa lembrava mesmo um verdadeiro castelo. Mas anos depois de comprar essa mansão, ele começou a se envolver em polêmicas e teve problemas com a justiça. Além de muitas dívidas com impostos, problemas com álcool e drogas, chegou a ser preso em 1992 e depois de solto se viu mergulhado em dívidas e mais dívidas. No meio de tudo isso, a mansão ficou então abandonada durante muitos anos. Mato alto por toda parte, pichações nos vidros e paredes, infiltrações, piscina abandonada e toda zoada, o que restou de alguns vasos ali pelo chão, situação totalmente precária. E até aquela banheira que custou 2 milhões ficou toda pichada. Tempos depois, Tyson se viu obrigado a vender a mansão para um empresário por um preço muito abaixo devido às condições péssimas da casa. Mas esse cara também acabou preso por lavagem de dinheiro. Recentemente a casa foi comprada por um anônimo que decidiu doá-la para uma igreja com a intenção de abater valores do imposto de renda. Então, em breve, a antiga casa de Mike Tyson vai se tornar uma enorme igreja. Não é novidade para ninguém que me acompanha no canal que eu sou um grande fã de Chaves. Olha, a propósito, você nunca teve peixinhos coloridos? Não. Eu sou tão pobre que nunca tive peixinhos nem em Petro e Banco. O gênio por trás dos personagens vocês conhecem, Roberto Gomes Bolanhos. E por conta da fortuna que acumulou com muito trabalho, ele comprou 2 grandes mansões. Uma ficava em Cancún, em um condomínio fechado de frente para o mar, uma mansão de quase 2.000 metros quadrados. Na mansão de quase 2.000 metros quadrados, o que não faltam são obras de arte e móveis antigos. Essa foi a casa onde Chespirito viveu os últimos anos ao lado da sua esposa, Florinda Mesa.
Mas, como eu disse, o Bolanhos tinha outra mansão, essa na cidade do México. Com quase 1.000 metros quadrados, a casa era dividida em duas partes, a casa em si e um grande escritório onde ele trabalhava. A mansão contava com várias fontes, muito paisagismo, diversas salas com móveis coloniais, 6 quartos, biblioteca e até uma adega subterrânea. Em 2014, após o falecimento de Bolanhos, Florinda colocou as duas mansões à venda, alegando que eram casas enormes demais só para ela. A casa de Cancún foi vendida, enquanto que a outra da Cidade do México continua abandonada até hoje. O tradicional jornal peruano La República publicou uma matéria afirmando que os vizinhos da mansão contam que rolam coisas sobrenaturais nessa casa. Segundo pessoas próximas, é possível ouvir vozes, portas batendo, uns barulhos estranhos, mesmo com o imóvel abandonado. Sendo verdade ou não, todo esse burburinho, segundo o jornal, acaba ainda dificultando a venda da mansão que segue abandonada. Marcos Paulo começou sua carreira ainda criança na TV Tupi e depois foi para a Globo, onde atuou em dezenas de novelas e seriados, sendo considerado um dos maiores galãs da sua geração. Eu fui amigo do Ricardo, ele nunca foi meu amigo. Um amigo não faz uma coisa dessas. Nem uma mulher que se preze. Você sabe muito bem que nosso casamento foi um negócio. Ele trabalhou também como diretor de novelas, filmes e programas, se tornando um dos nomes mais respeitados no meio artístico. Dirigiu séries e novelas que marcaram época. No ano passado, mais um desafio. Marcos Paulo dirigiu o longa-metragem Assalto ao Banco Central. Ação! Mas, infelizmente, ele faleceu em 2012 aos 61 anos de idade. E desde então, sua herança, que inclui casas, carros, obras de artes e investimentos, vem sendo motivo de uma longa briga na justiça. Inclusive uma enorme mansão em Búzios, local onde ele frequentou assiduamente durante anos. Por conta disso, dessa briga toda na justiça, a mansão hoje em dia está completamente abandonada. Pichações por toda parte, infiltrações, rachaduras, um completo descaso. Segundo Antônia Fontinelli, que inclusive quem tirou essas fotos, a casa foi também invadida por usuários de drogas. Tudo isso por conta do imbróglio que ainda se arrasta na justiça pela divisão dos bens. Você que, como eu, certamente assistiu vários filmes nos anos 80 e 90, certamente se lembra dessa frase. Versão brasileira, Herbert Richards. Herbert Richards foi um grande produtor de filmes que começou sua carreira como fotógrafo em um estúdio de cinema e, por acaso da vida, acabou virando amigo de ninguém menos que o Walt Disney, depois que os dois vieram a trabalhar juntos. No final dos anos 60, Herbert Richards, que já tinha criado um estúdio de dublagem que levava o seu próprio nome, faz um acordo com a Disney e assim passa a dublar todos os filmes deles, além de representar a Disney aqui no Brasil. Surgiu então o maior e mais importante estúdio de dublagem da América Latina. Então, a partir daí, ele começou a investir então na dublagem, porque ele representava, não só dublava os filmes, como ele representava a Disney televisão. Então, ele tinha uma porcentagem do que a Disney vendia para as televisões brasileiras. E aí é que estava o negócio, não na dublagem. Isso explica porque você ouviu tanto essa icônica frase da versão brasileira, Herbert Richards, já que eles tinham 10 estúdios funcionando em 3 turnos e mais de 500 funcionários. Eles representavam mais de 80% da dublagem no Brasil. Bairro Usina da Tijuca, Rua Conde de Bonfim, número 1331. Para milhares de brasileiros, esse endereço sempre vai lembrar o império Herbert Richards, que dominou mais de 80% do mercado de dublagem do Brasil por várias décadas. Nessa época, Herbert tinha um casarão em Ribeirão Pires, que inclusive foi cenário de vários filmes no cinema produzidos por ele próprio. Porém, os anos passaram e no final de 2009, Herbert Richards faleceu aos 86 anos de idade. Depois de décadas em funcionamento e centenas de trabalhos realizados, o estúdio se viu em declínio, cheio de dívidas trabalhistas e tributárias, fechando definitivamente suas portas em 2012. Com isso, a casa
casa de Herbert, que já foi palco de filmes importantes aqui no Brasil, ficou totalmente abandonada. Como vocês podem ver, muito deteriorada, além da péssima aparência, a casa acabou virando também ponto para uso de drogas. A casa do produtor de cinema que comprou o imóvel em Ribeirão Pires na década de 60, não só para a moradia dos pais, como para gravações de filmes consagrados, hoje se tornou reduto de moradores de rua e usuários de drogas. Com muito mato, pichações, sujeira e lixo por toda parte, a antiga mansão de Herbert chegou nesse estado por puro descaso de um conselho da prefeitura da cidade que deveria zelar pelos patrimônios culturais. Além do desprezo pelo patrimônio em si, vizinhos do casarão reclamam do cheiro e dos perigos de viver por ali. Além da situação de extremo abandono, o cheiro de podridão aqui é muito forte, ficando difícil permanecer por 5 minutos no local. Recentemente, a mansão foi tombada como patrimônio histórico, mas a prefeitura descaracterizou totalmente o local, pintando de laranja e azul cores da Defesa Civil, que seria abrigada ali futuramente, o que ocasionou muitas críticas e desde então a casa segue assim. E você gostou do vídeo de hoje? Sabia da história dessas mansões abandonadas? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aqui seu comentário aqui embaixo. Lembrando, se você curtiu o vídeo, deixa o gostei, compartilhe com os amigos, com a família toda. E eu vou deixar colado a primeira e a segunda parte com mais mansões de famosos abandonados. Se você não viu, é só clicar aqui ao lado. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nós aqui e fui! Valeu!